de Paula, do canal Conquiste Vida Próspera, e eu tenho mais um conteúdo para você. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos para o episódio de hoje? Episódio 5. No último episódio, eu deixei essa pergunta para você. Por que então a fé de alguns cristãos não funciona ou produz resultado? O problema poderia ser o pecado? O problema não é o pecado. Algumas pessoas pensam que o maior problema no corpo de Cristo hoje é o pecado, mas isso não é verdade. Sabendo disso, que nosso velho homem está crucificado com ele, para que o corpo do pecado possa ser destruído, para que doravante não sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto é libertado do pecado. Isso está em Romanos 6, 7. Quando você estuda a palavra cuidadosamente, você descobrirá que a razão pela qual Jesus veio para morrer foi para lidar com o problema do pecado. Como crente, o pecado não é mais seu problema. Muitos cristãos lutam com o pecado em suas vidas porque são ignorantes da palavra de Deus. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo pôs fim ao pecado e conduziu o crente a uma novidade de vida. É por isso que a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, 14. Você pode dizer, mas fulano, se diz cristão e ainda comete pecado? Sim, ele ainda pode cometer pecado, mas você vê, seu problema não é o pecado que ele está cometendo, mas sua ignorância. O diabo às vezes tenta tirar proveito disso. Ele a usa para enganar os filhos de Deus a acreditar que a razão pela qual eles não estão recebendo de Deus são os pecados que cometeram. Sabia disso? Ele os faz sentir que há certas bênçãos que eles não podem receber por causa do pecado. Quando você entender a natureza e o caráter de Deus, você vai gravar, você vai perceber que Ele não responde a sua oração ou te abençoa porque você está vivendo corretamente, nem Ele se recusa a te abençoar porque você não está sendo correto. Viver direito é o desejo de todo filho de Deus, pois nenhum verdadeiro filho de Deus deliberadamente vai querer viver em pecado. Todo filho de Deus deseja sair de qualquer coisa que esteja errada. Isso é fato. Esse é um dos sinais pelos quais você pode identificar um filho de Deus. Ele está desconfortável com o pecado e não quer continuar nele. É por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê sua imperfeição. No que diz respeito a Ele, você é santo, você é irrepreensível aos seus olhos. Isso está em Colossenses 1, 21, 22. Você pode não se sentir justo ou santo o tempo todo, mas esta é a verdade da palavra de Deus sobre você. Seu problema não é o pecado. Você deve entender essa verdade e deixá-la mergulhar em sua mentalidade. Caso contrário, será difícil para você desenvolver sua fé e fazer a sua fé funcionar. Quando você entende que Jesus morreu pela propiciação do pecado e Ele te deu uma nova vida que é superior a Satanás, o pecado se torna uma coisa do passado.
Jesus assumiu a responsabilidade e pagou a penalidade total por seus pecados e delitos, passado, presente e futuro. Você se qualifica para o melhor de Deus. A Bíblia nos chama atenção a sede fortes na graça que está em Cristo Jesus. Isso está em 2 Timóteo 2:1. Isso significa que devemos tirar proveito do favor imerecido de Deus. Ele nos qualificou por si mesmo para sermos abençoados. Não são as nossas obras, mas a sua própria obra em nosso favor que nos qualificou para este lugar especial. É disso que se trata a graça. E Paulo, o apóstolo, nos encoraja a tirar proveito dela. Eu me emociono com isso. Deus o qualificou para ser um participante da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Em outras palavras, você está qualificado para receber o melhor de Deus, não por causa das suas boas obras de justiça, mas através da graça de Jesus Cristo. Gente, eu tive que dar uma pausa para me recompor, porque eu senti aqui tanto poder, tanta presença do Espírito Santo, tanto amor, que eu não aguentei. Vamos continuar, tá? Então, em busca, eles oram todos os dias pedindo a Deus que lhes dê o Espírito Santo. Mas, apesar de toda a sua oração, eles ainda não receberam o Espírito Santo. O problema deles não é a oração, nem é porque eles não têm fé. O problema deles é que eles não sabem como receber. Eles assumiram que receberiam o Espírito Santo com base em seus bons trabalhos. Eu sou tão santo, raramente faço algo errado, mas não recebi o Espírito Santo. Apesar da minha oração por muitos anos, é assim que eles fazem. Essa é o que eles geralmente falam. Por outro lado, um cara de aparência desgrenhada, com brincos, provavelmente um drogado, pode ter bebido muito também. No entanto, alguém pode falar com ele sobre Jesus. Ele aceita o Evangelho e nasce de novo. E no momento seguinte, ele recebe o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Esses outros irmãos que têm orado por anos para receber o Espírito Santo podem achar isso muito confuso. Você precisa saber que o receber de Deus não é de acordo com as obras que nós fazemos, mas de acordo com a sua graça. Essa graça está em Jesus Cristo. Ele nos fez qualificar para receber o melhor de Deus. Para que sua fé se desenvolva, você deve aprender a não confiar na sua qualidade, na sua capacidade ou qualificações humanas, mas em Cristo. Você deve confiar no sangue de Jesus Cristo, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Ele é a razão pela qual Deus não pode não abençoá-lo. Estabeleça esta verdade em seu coração. Nada pode te desqualificar de receber o melhor de Deus, nem mesmo os seus pecados. Você está qualificado para receber todas as coisas boas que Deus preparou para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. Entenda isso. A Bíblia diz que não é de obras para que nenhum homem se glorie, mas através da graça que está em Jesus. Isso está em Efésios 2, 8, 9. Você pode dizer, mas um pecador não pode receber as bênçãos de Deus porque Deus não responde à oração dos pecadores. Entenda isso.
há uma grande diferença entre a nova criação e o homem não regenerado. A nova criação não é justa porque ele não peca, mas porque ele é recriado em justiça. Em Efésios 4, 24. Quando você nasce de novo, você não é mais um pecador, mas um santo. Você se torna tão justo quanto Deus é justo, porque Ele lhe dá a sua própria justiça. Porque o fez pecado por nós, que não conhecemos pecado, para que nele sejamos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, se Deus não vai responder à oração de um pecador, isso não é você. Você é a justiça de Deus em Jesus Cristo. O pecador é o homem que não tem a vida e a natureza de Deus em Cristo Jesus. Então, por que muitos cristãos estão orando e não recebendo? Embora Deus tenha nos qualificado e nos ordenado a receber respostas quando oramos, por que eles não estão recebendo? A razão é que eles não sabem como receber. E você terá esta resposta no próximo episódio. Eu te espero lá.